e obrigado a todos por dedicarem um bocadinho da vossa hora de almoço, talvez, para estarem aqui conosco. Eu sinto duas coisas quando ouço uma introdução como essa a meu respeito, para dizer tantos anos de experiência, tantas certificações, isso e aquilo. Uma delas é um bocadinho de orgulho e de sentir-me respeitado. A outra já é a dor nas costas e as brancas no cabelo que aparecem. Já sinto que o peso da idade um bocadinho. Mas obrigado por estarem aqui e reservarem esse tempinho para nos ouvir e também para aprender um pouco mais conosco. Vou pedir que fiquem à vontade para utilizar o chat para reagirem aqui conforme formos avançando e que deixem as questões para o final. Na medida do possível, vamos também atentar para as vossas questões. Nosso objetivo hoje aqui será o de responder basicamente 3 perguntas. Uma delas, por quê? Por que usar? Por que aprender? Por que trabalhar com Design Thinking? A outra delas, o que? O que é o Design Thinking? E a terceira, e talvez eu diria que a mais importante, o como começar, como dar os primeiros passos. Eu gostava de perceber um pouco do vosso lado, e se tiverem a possibilidade de colocar no chat, em 2, 3 palavras, por que acham que é importante aprendermos a utilizar, a aplicar hoje o Design Thinking? Podem refletir, podem utilizar aqui o chat também para interagir conosco. Por que aprender, por que aplicar o Design Thinking? Por que o Design Thinking é importante? Encontrar novas ideias para velhos problemas. Temos aqui uma resposta já a aparecer. Por que será que isso motivou, chamou a vossa atenção? Desenvolver soluções para problemas reais, estimular a criatividade. Sim, temos aqui bons pontos a aparecer no chat. Eu vou trazer também aqui um pouco daquilo que eu penso, por que ser importante de nós estarmos a aprender o Design Thinking, aprender a aplicar o Design Thinking. Uma dessas coisas é porque tudo basicamente que olham à vossa volta e não surgiu da natureza é obra, de alguma forma, do design. Foi desenhado de alguma forma. Os objetos que vocês usam no dia a dia passaram por algum processo de design. Um outro ponto do porquê que é importante nós aprendermos sobre o Design Thinking é que vivemos em um mundo cada vez mais inconstante, cada vez mais volátil, mais ambíguo, de mudanças mais rápidas e que novas expectativas aparecem a cada momento. E o ter diferentes ideias, abordar problemas de uma forma diferente, passa a ser também não apenas uma opção, uma escolha, mas talvez já uma necessidade. E o outro ponto é que muito se fala de que devemos inovar e buscar a inovação nas empresas, nos negócios e, pessoalmente, nós mesmos devíamos nos reinventar e inovar nossas abordagens e entendermos, então, pelo Design Thinking, que a inovação muito menos é sobre tecnologia e é muito mais sobre pessoas. Então, este é o porquê nós deveríamos dedicar um tempo e aprender sobre o que é o Design Thinking e por que utilizá-lo. Mas o que é o Design Thinking, então? E aí, talvez alguns de vocês já tenham tido alguma experiência com workshops de Design Thinking, e uma coisa que salta aos olhos é o uso de cores e principalmente o uso de post-its coloridos quando estamos em um momento de brainstorming ou de estimulação de ideias. E eu gostaria de ratificar aqui que o Design Thinking não é uma invenção da 3M para vender mais post-its, ok? Muito mais do que os post-its, o Design Thinking é um processo, é uma forma estruturada de pensar para resolver problemas complexos, tendo sempre o cuidado de colocar o ser humano no centro. Nós vamos identificar problemas, e pessoas já disseram aqui no chat que gostavam de aprender a utilizar o Design Thinking porque novos problemas exigem diferentes abordagens, e o Design Thinking traz essa abordagem que é sempre centrada nas pessoas que sofrem um determinado problema e, a partir dali, criar novas possibilidades. Então, essa, muito resumidamente, é a definição
do Design Thinking. Agora, entendendo um pouco mais sobre aonde é que nós vemos o Design Thinking na prática, eu gostava de explorar alguns casos pela negativa. Né? Nós temos diferentes maneiras de pensar e, por norma, temos aqui dois tipos de pessoas. Pessoas que aprendem por assimilação e pessoas que aprendem por contraste. E eu gosto de abordar ou tentar trazer situações que abordam esses dois grupos de pessoas nas sessões em que participo. Então, aqui nós vamos observar um pouco sobre o Design Thinking em contraste. Então, quando é que nós não observamos a inovação ou quando nós observamos que uma inovação falha? E isso pode nos demonstrar uma falha em não ter utilizado um processo de Design Thinking da maneira correta, da melhor maneira. E vocês talvez já viram por aí, ouviram em algum shopping center essa invenção, o Segways, que ficou famosa por alguns guardas, alguns seguranças de shopping centers e de centros comerciais a utilizarem, e ela pode ser descrita como um exemplo, talvez, de uma aplicação ou de uma coisa que, pensada pela tecnologia, era uma tecnologia muito boa. Esses aparelhos, eles têm um controle de balanço e de aceleração e de pausa que era completamente à frente do seu tempo quando foram lançados. E tinham de tudo para ser uma coisa mesmo revolucionária. Entretanto, o que nós observamos na vida real é que eles não resolviam um problema para a maioria das pessoas. Também que era um produto demasiado caro para a solução que poderia propor. Não levava tanto em conta também e um número ou um sem número de cidades com pouca infraestrutura para que as pessoas pudessem andar e acabariam por provocar muito mais acidentes do que acelerar ou dinamizar um processo de mobilidade, que foi a ideia inicial que tinham em mente quando lançavam isso. Quando nós pensamos em uma tecnologia, que às vezes a tecnologia é muito boa e, entretanto, a sua implementação ou a sua aceitação não é tão grande, acredito que vocês devem ter também outros exemplos em mente e pensam que, ok, isso aqui a nível tecnológico era excelente ou parecia ser muito bom, só que o caso de uso pensado para a sua aplicação, para a sua implementação, talvez não foi dos melhores. E talvez alguns de vocês tenham tido em casa um aparelho com um Laserdisc, que era um disco enorme, do tamanho de um disco de vinil, com uma tecnologia que era extremamente superior aos VHS, entretanto, que foi muito, muito rapidamente suplantada pelos DVDs que surgiram logo a seguir. E apesar deles terem na mesma uma qualidade de filme e de som e de imagem melhor que a dos DVDs, os DVDs eram suficientes, e mesmo quem tinha ainda VHS na altura, preferia os VHS. A Sony também lançou, ali pelos finais de 90 e início de 2000, os mini-discs, com uma ideia de uso de espaço, ou de dar capacidade de armazenagem digital em discos compactos, que não atendeu, ou atendeu um nicho muito específico por muito pouco tempo. Também casos como o Google Glass, que as pessoas, num primeiro momento, observam e veem, ok, que grande tecnologia, mas perceber que aquilo está a gravar o tempo todo e que está a trazer coisas para frente da sua vista, não foi bem aceito num primeiro momento. Isso para demonstrar que, às vezes, a tecnologia, por melhor que ela seja, se tentamos empurrar apenas a tecnologia para frente das pessoas, isso pode ter um efeito de um backlash. Outros casos onde a inovação falha. Quando nós pensamos em apenas trazer mais funcionalidades, nós interpretamos, sabe-se lá por quê, que o nosso cliente vai querer mais um botão, ele vai querer ter mais uma coisa. E não temos um feedback correto de quem são os nossos clientes ou quem são os nossos utilizadores, e no fim estamos apenas a acrescentar mais coisas, e isso gera um fardo para quem utiliza o nosso produto, para quem está a utilizar aquela tecnologia, para quem está a utilizar um determinado aparelho, até uma determinada aplicação. E vamos ter aqui como exemplo os controles remotos de televisões,
das últimas décadas, que parecia que quanto mais botões tivessem, melhor. E, no fundo, é que cada um de nós, depois de um certo uso, começava a ver que apenas 2 ou 3 botões ali que eram, de fato, utilizados. O restante era apenas trabalho que foi feito, trabalho que foi executado, material que foi consumido e que não teve uso, de fato, aproveitável. Também uma demonstração de um não uso ou um mau uso do design thinking. Quando estamos apenas... também um outro caso, formulários. Né, para quem está a criar um formulário, até um formulário de feedback, um formulário, um inquérito de satisfação, para quem está a criar o inquérito, é apenas só mais uma pergunta. Quem está a responder já não aguenta mais 12 perguntas em sequência e acaba por ser um fardo. Então, também é uma demonstração de algo que ninguém pediu para ter mais perguntas, ninguém pediu para ter mais botões, temos um mismatch entre aquilo que queremos oferecer e aquilo que o nosso utilizador, o nosso consumidor, de fato, gostaria de ter. Um outro exemplo aqui, para fecharmos esses exemplos pela negativa, e hoje em dia talvez muitos de vocês tenham, aconteça isso convosco, compram uma coisa pela internet e daí recebem aquele SMS a dizer: a vossa encomenda será entregue amanhã entre as 9 e as 18 horas. Isso, do lado da empresa, dá uma certa conveniência, dá uma noção de que nós estamos a gerir as expectativas dos nossos clientes. Do lado do cliente, se algum de vocês é, de fato, alguém que compra online e que tem isso já como hábito, sabe que uma previsão de entrega de 9 às 18 não vos dá tranquilidade nenhuma, apenas fazem com que fiquem presos o dia todo dentro de casa. Então, outra vez, é uma demonstração de um uso não tão bem feito de um processo de design thinking, ou mesmo a ausência dele. Ok? Então, qual é a diferença quando funciona? E eu talvez esteja a chocar alguns de vocês quando trago agora essa imagem. Por quê? Desde alguns iPhones atrás, é que a Apple já parece não estar a lançar nenhuma inovação para muita gente, certo? Entretanto, estes aparelhos, os iPads e o iPhone, eles foram, de facto, disruptivos e trouxeram para os seus clientes, para os seus utilizadores, uma maneira diferente de utilizar um produto, uma maneira diferente de abordar, porque como salientado algumas vezes pelo Steve Jobs, ainda quando vivo, ele dizia muito taxativamente que era, em vez de nós empurrarmos a tecnologia, por melhor que a tecnologia seja, para o nosso consumidor, nós devemos fazer o caminho contrário. Nós devemos trabalhar pela experiência do utilizador e depois fazer o caminho contrário até encontrar a tecnologia que melhor pode servir esse consumidor. Então, outra vez, começando primeiramente pela experiência do utilizador, pela experiência de quem sofre de um determinado problema e percorrer o caminho contrário até chegar à tecnologia, ao aparelho, ao produto, ao serviço que melhor pode resolver aquele problema. E disso, basicamente, é que se trata o design thinking. E aqui eu trago para vocês uma frase característica do David Kelly, que é o fundador da IDEO, que é, sem dúvida nenhuma, uma das principais escolas e é uma das principais responsáveis por cunhar o termo design thinking e torná-lo conhecido do público através de uma publicação na Harvard Business Review e depois com constantes cursos, palestras e menções sobre o termo e sobre o seu processo, e não apenas com isso. Depois, se os curiosos que quiserem dar uma vista de olhos no portfólio da IDEO, vão verificar que eles já fizeram de tudo e mais alguma coisa no que tange a produtos do nosso dia a dia, desde cadeiras ergonômicas, coisas simples como ratos ergonômicos, também a baleia mecânica de mais de não sei quantos metros, utilizada no filme Free Willy, foi desenhada por eles, sempre a utilizar o mesmo processo, e é o que nós vamos demonstrar aqui para vocês, o processo de Design Thinking, que tem como princípio basilar
a empatia pelas pessoas para quem nós estamos criando. Lembrando que tudo aquilo que não existe ou não surgiu na natureza teve um processo de design. O segredo para termos um bom design começa por criar empatia pelas pessoas, por entender quem é que sofre por um determinado problema, e aí sim trabalharmos o nosso caminho ao revés, até chegarmos na tecnologia, até chegarmos no aparelho, no produto ou serviço que pode solucionar esse problema. Então, o processo do Design Thinking em si é um processo super simples. E vamos ter algumas variações, diferentes escolas de design acrescentam uma etapa ou outra, ou retiram talvez uma etapa ou outra. O maioritariamente conhecido é esse processo de 5 etapas, onde nós começamos por desenvolver a empatia, definir o problema, idear, criar possibilidades, prototipar e testar. Então, normalmente, o que vai acontecer? Esse processo ele é demonstrado para nós de uma forma linear, com as coisas uma sequencial à outra, só que na vida real nem sempre acontece assim. Na vida real, até porque o nosso próprio cérebro ele não funciona com conexões lineares. O nosso cérebro ele está constantemente a mapear coisas. Então, o que vai acontecer no nosso dia a dia? Às vezes nós vamos nos deparar com um determinado problema e vamos tentar já definir aquele problema à cabeça. Depois de tentar definir aquele problema, algumas ideias já começam a aparecer de como eu posso resolver aquele problema. E qualquer um de vocês que gosta de do it yourself, de montar móveis do IKEA, ou de montar Legos, ou de fazer trabalhos manuais, artesanato, etc., já vai ter aqui alguma ideia do que estou a dizer. Vocês se encontram com um determinado pote de vidro da vossa cozinha que pronto, já está vazio e pensam, eu posso transformar isso aqui em agora um recipiente para alguma outra coisa. E agora começam com esse problema, entre aspas, ou com essa ideia, e depois talvez pensem, mas será que eu preciso de mais um pote para guardar coisas, ou de um objeto para guardar coisas? E criam ali cenários de, ok, isso aqui aonde é que me pode ser útil? Pode ser útil se eu tenho crianças em casa, para fazerem aqui um trabalho também em conjunto. Então, vou desenvolvendo e vou demonstrar, talvez envolvendo as crianças nesse processo, a perguntar, olha, querem fazer um trabalho aqui junto com o papai, junto com a mamá, para fazer uma coisa colorida, uma coisa bonita? E se as crianças demonstram aquele entusiasmo, vocês, então, gostam da ideia e levam aquilo à frente. Então, começam a juntar pincéis coloridos, começam a juntar fitas coloridas para trabalhar com aquele pote, que é agora uma matéria-prima, mas agora já deixou de ser apenas uma matéria-prima e já começou a ser um projeto. E agora começam a juntar, talvez fazem um rascunho primeiro de como é que aquilo pode ficar, e validam com as crianças, com os filhos, para ver se gostaram ou não, se querem colocar mais cor ou não, e empreendem o esforço num sábado ou num domingo chuvoso à tarde, enquanto estão todos em casa. Sujam-se um bocadinho com tinta, sujam-se um bocadinho com cola colorida, e no fim saem dali com aquele pote agora colorido, decorado, e agora vão perceber se de facto vão ter uso para aquele pote ou não. Isso é um processo super simples que eu estou a demonstrar que vocês naturalmente já fazem isso. Não é nada que foi inventado pela IDEO. Esse processo criativo já nos é inerente e todos nós somos criativos por natureza. O que acontece é que, às vezes, não tiramos tempo para sistematizar isso. E quando sistematizamos, o que pode acontecer? Nós podemos agora replicar. E agora não apenas um pote de vidro vazio, que nós tivemos uma ideia que pode ser utilizado para alguma outra coisa, nós podemos, de fato, ao nos depararmos com problemas, com situações da vida real, implementarmos o processo e buscarmos diferentes possibilidades de soluções através do segmento desses passos.
Então, qual que vai ser a indicação? E quando nós estamos a fazer um workshop de Design Thinking, por exemplo, o que nós vamos começar? Nós vamos começar com um desafio. E esse desafio é um problema genérico, que não está definido. Normalmente é um problema grande, um problema complexo, para problemas complexos que o Design Thinking nos ajuda a solucionar. Nós vamos começar com esse desafio genérico, grande e complexo, e nós vamos, então, começar a olhar para quem são as pessoas que passam por esse problema. Quem são as pessoas que gostariam de ver aquele problema solucionado. A partir do momento que nós interagimos com essas pessoas, e essa interação pode ser através de entrevistas, através de inquéritos, através de leituras de comentários, através de processos de sombra. Nós temos diversas ferramentas ou técnicas para cada uma dessas etapas. Nós vamos coletar material que nos ajuda a definir melhor o âmbito do problema. Então, aquilo que era uma definição muito genérica passa agora a ser uma definição muito mais específica. Agora, com essa definição mais específica, nós temos a possibilidade de gerar ideias. E qual é o desafio na hora de gerar ideias? É um desafio que, às vezes, é uma amarra, é uma prisão para muitos de nós. Não nos consideramos criativos. E aí bloqueamos. Mas eu não tenho ideias, eu estou sem ideias. E para isso, o Design Thinking traz ferramentas e técnicas dentro desse processo de ideação para libertar o criativo que temos todos nós dentro, cada um temos dentro de nós mesmos. E essas ferramentas, essas técnicas vão nos dar a possibilidade de experimentar o novo. E desde um brainstorming estruturado até um momento de um pensar completamente diferente ou explorar soluções ao contrário, que nos ajudam a liberar esse processo de criatividade. Depois de um tempo, vão notar que essa criatividade ela floresce e o difícil é parar de ter ideias. E por isso o Design Thinking também utiliza um método de time box, ou seja, nós fechamos a nossa ação dentro de uma cápsula de tempo para dar tempo, para criar, mas apenas ideias não resolvem problemas. Então, nós temos que, depois que formulamos ideias o suficiente, nós temos que trazer essas ideias para o mundo real. E nada melhor para trazer uma ideia para o mundo real do que fazer um esboço, fazer um rascunho, fazer um protótipo. Fazer um protótipo vivo, se é um objeto que nós estamos a tentar criar para resolver o problema, fazemos um objeto ou algo que se assemelhe àquele objeto, àquele produto, em papel cartão, em madeira, em esferovite, em um material que seja barato, rápido e que nos possibilite não resolver o problema, mas testar. E o testar é voltar outra vez a quem é que passa por esse problema, entregamos esse protótipo nas mãos da pessoa e agora a pessoa testa e sente como é que é ter aquele protótipo nas mãos. E agora sente como é que isso resolve ou não, quão mais próximo ou mais longe ela se sente agora da realização daquele objetivo, da resolução daquele problema. E o ponto aqui ele não para por aqui. Depois que nós testamos, nós recebemos feedback, nós não temos ainda um produto pronto. E é conhecido, é sabido isso. Mas ele já nos deu um primeiro passo para entendermos melhor. E notam que agora as setas andaram um bocado. Nós meio que estamos a fazer a coisa em ciclo, porque eu testei. Ao testar, eu comprovei algumas coisas, mas eu notei outras coisas que não estavam tão boas. Então, eu vou empatizar outra vez. Eu vou definir melhor o meu problema. Eu vou idear outra vez. Vou refinar as minhas ideias e vou prototipar outra vez. E agora, esse meu protótipo provavelmente já vai estar melhor refinado. E eu vou testar mais uma vez. E agora, esse teste já tem mais chances de atingir o objetivo. E eu posso repetir esse processo, por ser um processo simples, que deu origem depois a processos como o Google Design Sprint, onde em uma semana apenas o Google utiliza esse processo para identificar um problema, elaborar possibilidades, testar uma hipótese e sair dali já com um plano de ação para resolver problemas complexos que milhões de utilizadores podem estar a ter, e em vez de investirem numa solução apenas pensada por um boardroom, por um coletivo de engenheiros, preferem utilizar um processo dessa forma, que toca diferentes etapas, diferentes tipos de utilizadores e garante-lhes uma melhor possibilidade de sucesso. Ok? E
A partir do momento onde vocês agora já percebem um pouco mais sobre o que é o Design Thinking, vão conseguir olhar para os objetos e para os serviços que vocês têm à vossa volta de uma forma diferente. Vão começar a observar que toda vez quando pegam um aspirador de pó, e esse aspirador consegue se dobrar para ir até o fundo debaixo do sofá, sem grandes esforços, e não precisa ser tu a se abaixar completamente para ir lá, vai perceber que ali houve algum processo de design thinking. Quando pegam um objeto como um rato e a vossa mão se encaixa bem nesse objeto, vão notar que houve ali algum pensamento. Quando pegam uma pasta de dentes ou uma escova de dentes, quando sentam-se numa boa cadeira, vão começar a notar que ali houve, ou não, um bom processo de design thinking. Houve ali um pensamento em entender, em ter empatia por alguém que sofre de determinado problema, tentar criar possibilidades, prototipar e melhorar aquela solução consoante aprende-se mais sobre o problema. Também vão observar isso em aplicações que utilizam no vosso telemóvel, no vosso computador, e notar quando um processo de compra, por exemplo, é demasiado longo, vão se sentir enfadonhos e vão pensar, aqui precisaria de um design thinking. Ou quando vão fazer um onboarding em uma nova plataforma, em uma nova aplicação, em um novo software, e notam que aquele onboarding leva muito espaço, vão também pensar, se calhar aqui fazia falta ter um processo de design thinking. E é pena, nós não vamos ter aqui tempo de coletar, mas eu gostava muito de ter uma noção de quantos de vocês já tiveram uma experiência muito boa de perceber, ok, este serviço foi um serviço bem executado, eu senti que houve empatia quando esse serviço me foi prestado, e o contrário, não é? Quando vocês vão a um sítio e retiram uma senha, mas não há um mostrador com números em qual número está a senha a seguir, ou que na mesma retira-se uma senha, mas não há, por exemplo, cadeiras para as pessoas se sentarem, e notam que aqui, se calhar, um processo de design thinking não foi feito, não foi levado em consideração empatia para as pessoas que consomem aquele produto, que consomem aquele serviço. E é muito bonito, muito interessante, às vezes, quando eu estou aqui a falar convosco e apenas, como a Margarida disse no início, um longo repertório, um longo currículo de certificações, de processo, de experiência, etc. E, entretanto, eu gostava de vos dizer que, às vezes, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Esta imagem sou eu tendo uma grande ideia. Isso acontece volta e meia. E muitas vezes, mais vezes do que eu gostaria de admitir, eu, mesmo tendo conhecimento do processo de design thinking, eu tenho uma ideia e não realizo esse processo como um todo. Eu vou vos contar aqui uma história mesmo muito rápida, para não avançarmos muito no tempo. Eu piloto uma moto, tenho uma moto e gosto de, quando não está a chover, gosto de andar com essa moto aqui por Portugal, e estava a assistir alguns vídeos no YouTube, alguns motovlogs, e pensei, por que não? Por que não também começar aqui um motovlog, né? Um canal onde eu possa colocar aqui vídeos de passeios com essa moto, porque eu gosto muito de ver vídeos de outros motociclistas que postam seus vídeos na rede. Então, por que não fazer isso também? Só que, em vez de fazer o caminho normal, de tentar perceber, ok, será que faz mais sentido? Quem é que está à procura? Quem são as pessoas que gostam de ver vídeos de moto? Será que elas querem mais um vídeo, um canal com vídeos de moto por aí? E será que ficarão interessadas no meu conteúdo? Qual é o problema que eu estou a tentar resolver aqui? Eu deixei tudo isso de lado e, pumba, parti já para uma possível solução. Mas, em vez de pegar uma solução e tentar fazer vídeos com o meu telemóvel que eu já tenho, não, que isso? Fui já no website comprar uma câmera especializada para fazer esse tipo de vídeos, e não contente, não comprei apenas uma, comprei logo duas, porque uma para ficar à frente e a outra para ficar aqui no capacete ou no peito. Resultado: se algum de vocês no chat estiver interessado em comprar duas máquinas filmadoras de ação, mande-me uma mensagem, porque
eu já comprei isso já faz para aí mais de um ano e até hoje nenhum bendito vídeo foi para cima. Se eu tivesse feito o processo, pensado um bocadinho mais e tentado identificar qual era o problema que eu queria resolver, quem é que passava por esse problema, prototipado, feito interações, eu não estaria hoje com duas máquinas, duas câmeras aqui a acumular pó. Entretanto, há também momentos em que eu, sim, utilizo bastante vezes o Design Thinking. Eu diria que, principalmente, quando estou a pensar numa nova formação, e essa mesma cara que eu faço também quando estou a ter uma ideia para criar um workshop, para criar uma formação, eu vou executar basicamente aquilo. Eu vou verificar quem é que tem a dificuldade, quem é que precisa aprender sobre aquele tópico. E por que a pessoa precisaria aprender sobre aquele tópico de uma forma diferente, da forma como eu gostaria de apresentá-lo. Será que já não existem vídeos ou materiais, ou os vídeos que existem, os materiais que existem não são suficientes? E eu começo a tentar entender. E desde entrevistas, conversas informais, também alguns assessments, algum benchmarking, faço a minha pesquisa sobre aquele conteúdo e as opções que já existem. E começo a criar as minhas ideias, as minhas estruturas de vou fazer um workshop que tenha esta e essa estrutura, que tenha este objetivo final, e vou testar em um ambiente controlado. Esse ambiente controlado, por norma, envolve alguns outros colegas facilitadores em eventos que nós frequentamos, onde há essa troca, onde cada um pode apresentar a sua ideia e testar e obter feedback dos colegas. E a partir do momento que eu fiz isso, que eu testei, que eu validei, e eu vejo, ok, eu tenho aqui uma possibilidade, aí sim eu vou pensar em ofertar de alguma forma aquele curso, aquela formação, aquele workshop, para quem quer que esteja interessado ou que esteja a sofrer com aquele tipo de problema, possam se beneficiar dessa estrutura, dessa maneira de passar conhecimento, dessa maneira de criar e estimular a criação que eu estou a oferecer. Então, algumas dicas, se eu posso aqui me dar ao luxo de dar-vos algumas dicas, que é ter uma curiosidade genuína e tentar aprender com os próprios erros e também com os próprios acertos, não sendo tão duros convosco mesmo, pensando que sabemos a técnica e não aplicamos, às vezes. Quando acontece isso, pronto, paciência, na próxima, aplicar a técnica, aplicar o processo. É um processo que, de facto, já foi aplicado e replicado centenas, milhares de vezes e, de facto, funciona. E ter essa experiência própria ratifica, serve como um reforço positivo para aplicarmos mais. Algumas considerações finais, para deixarmos também algum espaço para perguntas e para questões. O Design Thinking, o processo, como vocês viram, de empatizar, definir o problema, idear, prototipar e testar para obter feedback e continuar esse processo cíclico. Ele pode ser um motor de inovação para todos, para cada um de vocês, mas desde que sejamos pragmáticos. Não podemos ficar presos nos insights, e por isso é importante definirmos uma time box, uma janela de tempo onde nós vamos empatizar, definir o problema, idear, prototipar e também testar, e o que queremos fazer com aquilo, ter intenção por trás das nossas ações. E a empatia, sem a ação, ela não cria impacto. Da mesma forma que grandes ideias apenas não resolvem problemas. O mundo está cheio de grandes ideias e qualquer um de nós pode ter uma grande ideia. O que define a diferença entre quem é bem-sucedido ou não é a capacidade de transformar essa ideia em materialização, em realização. E como é que podem fazer isso? Eu gostava que saíssem daqui com essa mensagem. Todos vocês têm ao vosso dispor alguma coisa, alguma pequena ação ou alguma ideia que vocês são completamente autônomos para fazer, não dependem de ninguém para tentar fazê-la. Tem também a liberdade, tem a vontade. Pegando, então, essas 5 etapas do processo que vocês viram hoje aqui, vão lá e façam. Não necessariamente façam a ideia toda, mas foquem nisso, que é uma técnica chamada solução 15%, que é, peguem uma pequena ação, algo que está dentro do vosso raio de controle, e coloquem esta ação para frente. Esta ação para frente, esses 15%,
não vão resolver o vosso problema de todo, mas vão ser aquela fagulha inicial, aquele primeiro empurrão que faz com que uma grande pedra comece a se colocar em movimento e depois o momentum faz com que ela continue. Então, pensem nessa pequena ideia, ou talvez nesse grande problema que tenham, mas tem uma pequena possibilidade de testar uma possibilidade, uma saída. Peguem isso e levem isto à frente. É melhor 15% feito do que, de todo, 100% não feito. Ok? Esta era a principal mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje aqui. E aí eu devolvo aqui para a Margarida para ela verificar convosco, talvez, questões, perguntas. Um último slide, aqui uma sugestão. Sei que muitos de vocês têm talvez pouco tempo para ler hoje em dia com as redes sociais, mas é sempre um convite para deixar o telemóvel de lado, deixarem o computador de lado e pegarem outra vez num livro. Estes são alguns livros que podem ajudá-los a ter aqui um gatilho na criatividade, ou podem servir como aquela inspiração que precisam para ter mais uma grande ideia, mas agora não vão apenas ter a grande ideia, vão implementar essa ideia de forma a materializá-la e transformá-la em algum tipo de solução. Ok? Então, Margarida. Leander, obrigada pela exposição que nos deste hoje aqui nesta talk. Eu não sei se os participantes têm assim, algumas questões para colocar, por favor, utilizem o chat, mas eu aproveitava para te colocar algumas das questões que, a quando da inscrição, algumas das pessoas nos foram colocando. Pode ser, Leander? Posso colocar aqui algumas questões? Eu tenho aqui, por acaso, algumas das pessoas não estão aqui hoje, mas vamos colocar porque acho que são pertinentes na mesma as questões que elas nos enviaram. Então, a Dona Oliveira pergunta o seguinte: como é que o Design Thinking pode apoiar o desenvolvimento de soluções em cibersegurança? Como é que tu achas que pode... Eu talvez vou soar um bocado repetitivo com as perguntas aqui, estou a pensar. Focando primeiramente na empatia, identificando qual é o problema de cibersegurança que estamos a tentar resolver e quem são as pessoas que estão a passar por ele. E, de fato, quanto mais tecnologia surge, mais maneiras e possibilidades de burlas existem, certo? Entretanto, o que nós frequentemente caímos no erro, e digo isso, tendo trabalhado já por algum tempo em empresas de tecnologia. Tendemos a criar soluções, ou a pensar quando temos um problema grande, tentar criar ali uma solução que ela é super completa, e que acabamos por criar ali, chamamos isso canhões ou bazucas para matar formigas. Porque, às vezes, o problema em si acaba por ser problemas muito específicos. E se criamos uma grande solução super genérica, vamos acabar eventualmente falhando. Então, a saída aqui, a maneira de utilizar o Design Thinking com cibersegurança é a mesma maneira de utilizar o Design Thinking em uma padaria, ou em uma doceria, ou em uma loja de brinquedos. É entender quem são as pessoas que estão a passar por aqueles problemas, entender quais são aqueles problemas e aí ir buscando possibilidades, definindo pequenas partes daqueles problemas, explorando possibilidades, testando as soluções, criando pequenas soluções em estilo de prototipação e testando, e voltando e fazendo com muita frequência, porque quanto a coisa, principalmente em cibersegurança, é muito assim, e nesse universo de fraudes e etc. Nós criamos uma tecnologia, as burlas aparecem, fazem um pouco. Criamos uma tecnologia um pouco melhor, as burlas vêm logo a seguir. Criamos, é um processo mesmo cíclico ali, quase que o cão correndo atrás da própria cauda. Então, o principal foco, entender as pessoas que passam pelo problema e partir dali para resolverem, não o contrário. Ok, obrigada. Temos aqui agora então uma questão da Ana Costa, que está connosco, e a pergunta dela é: quais as técnicas de recolha de informação no processo de empatia? Pronto, nós podemos ter, a depender de qual é a indústria que nós estamos, o cenário que nós estamos, essas técnicas podem variar, mas muitas vezes vamos utilizar o recurso da entrevista, de encontrarmos pessoas que passam por aquele problema e
dedicarmos, olha, pode falar um bocadinho e explica-me a situação, ou explica-me como é que usas esse produto. Também, uma técnica bastante utilizada é a técnica sombra, que é eu, enquanto a pessoa que quer resolver aquele problema, acompanho a pessoa que está a passar por aquele problema, mas não digo nada, apenas observo. E faço ali como se fosse uma sombra daquela pessoa a observar. Eu já algumas vezes eu digo aos colegas que trabalho, eu normalmente sou um user muito estúpido, então eu sou um excelente caso de uso para quando estão a lançar uma atualização na nossa aplicação. Então, eu vou ser aquele gajo que não vai identificar logo a partida as coisas que alguém pensou que seriam muito intuitivas. Então, já participei desse processo algumas vezes, pessoal, mas por que não clicaste aqui? Eu, sei lá, não me fez muito sentido. E por que não foste com um rato para aquela zona? Porque, não sei, eu estava à espera que isso fosse aqui do outro lado. Então, esse processo de depois, a posteriori, observar primeiro, depois, a posteriori, conversar, ok, por que foste aqui e não para aquele lado, é bastante útil, principalmente porque é natural também nosso, é natural do cérebro humano, quando nos deparamos com um problema, ideias e possíveis soluções suspeitas já começam ao nosso viés, é a nossa experiência de coisas passadas. O Daniel Kahneman, no livro Pensar Rápido e Devagar, traz uma explicação boa por isso. Ele diz que é o nosso sistema 1 tentando nos ajudar. Então, sempre que eu vejo uma situação que é um problema, que eu já vi algo parecido no passado, pode não ser não pode não ser idêntico, pode ser relativamente parecido, mas o cérebro vai trazer, isso aí é este problema, a resolução é tal, ele quer me poupar tempo. Eu tenho que frear isto. Então, por isso, em vez de eu, às vezes, conversar com alguém e dar dicas de como utilizar algo, eu apenas observo. Então, eu reflito um pouco e penso, por que aconteceu isso e não aquilo? Para eliminar também um pouco desse meu viés. Então, depois também outras técnicas para recolha da empatia, dados reais, por exemplo, hoje em dia, se tratando de sistemas de informação ou software, nós temos vários sistemas que nos ajudam a identificar onde é que o rato de uma pessoa passa quando está a navegar pela nossa página. Então, tendo informações desse tipo, coletando esse tipo de informações também, são complementares ao toque pessoal, mas nada vai tirar isso de fato identificar alguém que é uma pessoa real, que passa por aquele problema, e perceber se colocar mesmo nos pés daquela pessoa, para daí sim tentar identificar qual tecnologia pode ajudá-lo. Ok. Aqui mais uma questão da Flávia Simão, que creio que está connosco, mas que nos fez chegar esta questão antes. De que forma podemos medir o sucesso de uma inovação baseada em design thinking? Desculpa, eu tive aqui um ligeiro lag e eu perdi a tua repito. pergunta. A Flávia Simão coloca-nos a questão que é: de que forma conseguimos medir o sucesso de uma inovação baseada em design thinking? Normalmente, quando eu estou a aplicar um processo de design thinking para resolver um problema específico, eu vou ter algumas intenções. E aí, vamos supor que, por exemplo, eu queira não um processo de inovação aqui, mas eu queira aumentar o número de vendas de um determinado produto. Eu, com essa ideia em mente, eu vou partir com esse pressuposto em mente. E eu vou, então, trabalhar o processo do design thinking, tentando identificar se aquelas alterações feitas para as pessoas que eu observei vão surtir efeito, e o resultado é aquele aumento que eu estou à espera. O segredo, entretanto, é basicamente ter essa intenção em mente. Eu não vou fazer algo apenas ao calhas. Eu vou ter essa intenção. Por norma, quando eu quero resolver um problema, eu quero que pessoas parem de sentir determinada dor, ou eu quero que pessoas sejam mais rápidas a ter um atendimento no sistema de saúde. Eu quero que elas fiquem menos tempo na fila. Então, é identificar qual é esse problema, ou essas falhas, essas lacunas que eu quero comatar, e prestar atenção, não deixar que elas me guiem, deixá-las no background, e depois, quando eu completo o processo, eu vou fazer o meu teste, eu vou fazer o teste dos meus protótipos e a minha validação, eu vou identificando, ok, isso provocou melhora, diminuição naquele tempo de fila que alguém estava em espera, ou isso fez com que alguém concluísse o seu processo mais rápido, isso fez com que alguém demorasse menos tempo
a arrumar a sua casa com o nosso produto. Então, ter essa métrica já em background. Não vamos ter aqui uma métrica em específica, não é ser um produto que vendeu para o mundo inteiro, que nós vamos dizer que isso é um caso de sucesso de design thinking. Temos vários produtos que são mandatórios para pessoas comprarem que não tiveram nenhum design thinking atrelado. Então, não é apenas venda ou assim. É interessante terem essas métricas em background quando vão ter como intenção, quando vão agir. Só mais uma questão, que nos foi colocada aqui pelo Luís Menezes, que diz o seguinte: como está Portugal na adoção de design thinking, sobretudo a nível do governo central e autarquias? Qual é que é a tua opinião? Eu Se é estava que sabes, contente, já que tens uma opinião. Portugal como um todo, né? Mas aí quando ele diz governo central e autarquias, o governo ele quase sempre, maioritariamente, vai estar sempre muito atrás daquilo que é iniciativa privada, não é? Então, nós vamos ter hoje ali algumas iniciativas como a Lab X ou a Lab X, que é a nível governamental e tem essa missão de trazer o design thinking. E lógico, vais ver em algumas câmaras ou outras algumas iniciativas. Eu vivo cá em Braga e vou ver ali muitas vezes em parcerias com empresas como a Startup Braga, que tem ali parcerias com a Câmara, vão estar a fomentar o empreendedorismo com muitas startups ali que trazem o design thinking já no seu ADN. Entretanto, falando de modo geral, em Portugal, sem ter dados precisos quanto isso, eu diria está atrasado e está bem atrás do que poderia estar. O que nós podemos fazer quanto a isso? Nós podemos sempre expor a palavra. Sempre que nós virmos algum produto mal feito, algo que não está a resolver o problema nosso enquanto solução, enquanto sociedade reclamar. Né? Senão, vamos continuar a ver um exemplo clássico que ficou mesmo nas notícias estampado ano passado, o Metrobus do Porto, que os autocarros numa primeira situação, a porta abre para o lado contrário ao lado da paragem. Então, é um exemplo apenas de às vezes, o governo andar, ou as iniciativas públicas andarem mais atrás do que as privadas. Mas está também sob a nossa responsabilidade levarmos a palavra à frente e incentivarmos para que o problema das pessoas, de facto, seja levado em consideração e não apenas uma tecnologia ou uma determinada empresa ser levada em consideração. Agora, por último, temos uma questão da Tina Rua, que é para depois introduzirmos aqui o slide que eu depois vou apresentar, que ela coloca a seguinte questão: existe alguma formação de design thinking orientada para formação, ou seja, para o desenvolvimento humano? E agora acrescentou, ou a questão, devemos sempre começar pelas bases do design thinking e depois derivar para cada uma das especialidades, para cada uma dos setores, para cada uma das áreas. Juliana, as bases são comuns, não é? As bases do design thinking são comuns, e depois vamos ter, por exemplo, no que tange ao design de serviços, o service design, que vai ter na mesma uma estrutura muito semelhante, mas que vai ser mais específico para o serviço. E aí é, por exemplo, onde eu vou criar a figura de um cliente oculto, um cliente mistério, e eu vou fisicamente, por exemplo, numa repartição pública, e eu já trabalhei numa clínica de diagnósticos por imagem ainda no Brasil, e volta e meia fazia-se isso, que era uma pessoa desconhecida, vinha e fazia cronometrava o tempo, desde que chegava à recepção, fazer o seu cadastro, entregar ali a sua documentação, ter o seu exame agendado, ir fazer o exame, pegar o resultado, então fazer todo esse time para entender todo o processo, todo o lead time daquele serviço, e depois dessas dificuldades tentar entender o que nós poderíamos fazer para encurtar esse processo, para fazer com que fosse menos demorado, que fosse mais preciso. Entender também que às vezes pessoas eram mandadas para ter que refazer um exame. Então, o que aconteceu na primeira vez que foi necessário que a pessoa fosse lá refazer? A questão da máquina que teve pouca qualidade, ou
é a questão de alguma especificação que não foi bem detalhada numa fase anterior. Então, o service design, mais específico para serviços, e aí pode ser desde serviços médico-hospitalares, serviços de atendimento ao público, serviços públicos também, como a loja do cidadão e etc., pode ter essa vertente, mas a base acaba por ser a mesma. Na tecnologia, ou no trabalho com tecnologia, com sistemas, temos já hoje muito pavimentada aquilo que é o departamento, o setor, ou os profissionais de UI e UX, a User Experience e User Interface, que são mesmo os guardiões do Design Thinking dentro de uma equipe de desenvolvimento, dentro de uma empresa que desenvolve sistemas, para evitar o que eles comumente chamam de tentar passar batom ou passar maquiagem num porco. Mas, às vezes tem um sistema que foi todo pensado pela tecnologia e daí alguém agora precisa que ele seja feito bonito. E aí os colegas de UI UX são aqueles que trazem já esse pensamento do Design Thinking, de entender quem é que utiliza o sistema antes de tentarmos melhorar a tecnologia a partir daí. Então, são diferentes abordagens, mas a base acaba por sempre partir aqui da base do Design Thinking que nós tratamos aqui. Então, acho que com esta explicação, Ana Ribeiro, tu tinhas aqui esta pergunta, qual a relação ou diferenças entre Design Thinking e UX Design, acho que já está explicado, não? Está respondida à tua questão? Eu acho que sim. Não, Celiana, ou tens alguma coisa a acrescentar a esta? É um complemento, né? O UX designer vai ser alguém que está dentro de uma equipe de desenvolvimento, dentro de uma empresa de tecnologia, a pensar e a viver o Design Thinking non-stop, não apenas o Design Thinking, como mencionei aqui também, o Design Sprint, o Lean Inception, que são outras técnicas, outros frameworks, mas que tem toda essa perspectiva de olhar o utilizador, pensar a pessoa que sofre o problema sempre em primeiro lugar, e depois trabalhar o revés, e não o contrário. Não é um defeito, não é dizer mal, nós muitas vezes fomos orientados isso, desde miúdos fomos educados na escola, né? Olha, há aqui um problema, o Joãozinho tinha 3 laranjas e 4 maçãs, como é que ele pode fazer uma salada de fruta para 12 pessoas? Então, era um problema muito definido e que existia uma resposta certa e que nós tínhamos que identificar a resposta exata para aquele problema. Então, era o pensar aqui qual é a fórmula matemática para utilizar para chegar àquela resposta. Não fomos a tentar entender, ok, mas o Joãozinho comprou essas laranjas, essas maçãs, ou ele ganhou? E quem é que vai comer aquela salada de fruta? É alguém que gosta de açúcar na salada de fruta ou prefere não? Não é nos dito para pensarmos dessa forma. Então, nós temos que aprender essa maneira de pensar já quando adultos. A boa notícia é, nunca é tarde demais. Eu tive contato com Design Thinking pela primeira vez, foi ali pelos idos de 2012. Lembro de passar em frente uma livraria, ainda vivia no Brasil na altura, e aquele tema chamou minha atenção e eu devorei aquele livro e depois pensei, não, o que mais que há por aí que eu posso explorar? Em paralelo também, acabou que eu comecei a trabalhar com equipes de tecnologia, então tudo fez muito sentido e calhou, e digo que apaixonei-me pelo tema e por isso falo com esse entusiasmo e sempre que posso.